Essa cidade estava amaldiçoada, cidade de Jericó. Segunda Reis 2, verso 19. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, essa cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra improdutiva. E disse ele: ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje as águas permanecem puras, conforme a palavra de Eliseu. Amém? Essa cidade foi amaldiçoada pelo próprio Deus, numa situação, né? Por causa do pecado que eles escolheram seguir, viver no passado. E quem reconstruir essa cidade vai reconstruir, vai ficar debaixo de maldição. Quem construir ela vai perder o filho, o primeiro e o último, o mais novo e o mais velho. E você acredita que teve um cara que, mesmo sabendo da profecia, foi lá e construiu, porque não creu, e o filho dele morreu? Os dois, o mais velho e o mais novo. É incrível. As profecias bíblicas são imensas. As pessoas não dão muita atenção. Elas não acreditam. Por exemplo, Deus falou que o Mar Morto, ele vai renovar, vai ter vida de novo. Onde não tem vida, onde era Sodoma e Gomorra, naquela região. Vai tudo ser renovado, vai ter peixe, vai ter tudo. E começou então, o que aconteceu? Há vários anos agora, a terra lá onde é o Mar Morto, ela começou a desabar tudo em volta, onde tinha moradia, e nasceu uma nascente de rio, e esse rio está caindo no Mar Morto. Está começando a dar vida em toda a região, pouco a pouco. Está se cumprindo algo que a ciência não sabe explicar. Eles filmaram, mostraram, falaram: não sabemos explicar o que está acontecendo aqui. É Bíblia. É Bíblia. E a Bíblia fala na profecia de Ezequiel, que diz que vai ter vida em tudo. Tudo. Vai ter peixe. Está entendendo? Então, é a Bíblia se cumprindo. As profecias bíblicas dizem que Israel ia voltar a ser um país, um estado. Isso antes mesmo de Cristo. Como poderia, e vai ter todas as 12 tribos. Você sabe o que é a Bíblia falar assim? Vai ter 12 linhagens tribais. Você sabe quantas nações existiram e depois morreram? Pensa, usa matemática. As nações existiram e morreram. Não existe mais várias nações, vários povos. Não existe nem descendente. Não tem um descendente. E as profecias bíblicas dizem que o povo de Israel ia ser castigado pela desobediência, ia ficar só, e um remanescente, porque eram milhões. Eram milhões. E de repente agora só tem 13 milhões de judeus lá em Israel. É o remanescente, muito pouca gente. E com tudo aquilo eles estão guerreando, estão vencendo. E eles vão vencer porque a Bíblia fala que eles vencem todas essas guerras últimas agora. E então, eles já tiveram muitas guerras, venceram todas. Vão continuar porque Deus está com eles, nisso daí. Eu quero que você entenda, amados, que as profecias bíblicas, você tem que usar matemática. Deus está dizendo há 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, que o povo de Israel, eles vão quase morrer, ser extinto, mas não serão extintos, e vai ter a linhagem das 12 tribos, o que era impossível, até se existisse, ter a linhagem, eu sou da tribo fulano, eu sou do grupo da tribo ciclano, está entendendo? É quase impossível. E tem todas as linhagens, tem todas as tribos, tem tudo. Você está entendendo? Deus guardando. E Deus dizendo que vai voltar a ser um país, uma nação, e voltou a ser. Em 1948, foi agora mesmo, com Trump mesmo, que foi declarado. Agora é país oficial. Né? Era um estado, agora virou um país oficialmente falando. Então, é incrível isso. E quando você usa a matemática para você ver a Bíblia e somar as profecias escritas e cumpridas,
Não tem como, por isso que arqueólogos se converte tudo a Jesus. Porque eles estudam arqueologia e usa a Bíblia como base, referência para achar os achados, né? Então, e está lá. As profecias bíblicas se cumprindo. Amém, amados? É importante você entender isso. É importante. Então, você abrir tua mente, abrir teu entendimento, para você começar a ver a Bíblia desse lado científico. Aí você cresce bastante. Vamos entender algo aqui. Então, Deus tinha dado profecia que essa cidade está amaldiçoada. E o povo tentava então viver lá, e era uma vida assim de muita doença. Uma vida lá, aqui já tinha registro de câncer e tudo mais. Então, por quê? A água está contaminada com metais pesados. E matava muita gente. E foi uma cidade tão amaldiçoada, para você ver que o câncer é uma maldição mesmo. Então eu estava lá, todo mundo morrendo de metais pesados, não tinha o tal do açúcar na época para ativar o câncer, deixar o corpo ácido, mas tinha alimentação. Então eles duravam um pouco mais. Então a vida deles, em modo lá, era 40 anos a 60 anos, está muito velho, pessoa de 60 anos. De 40 anos já era considerado velho. E eles morriam muito, e os animais morriam, ficavam doentes por causa da água. A terra não produzia. Era uma situação muito ruim, muito ruim. Então, e o que aconteceu? Quem que foi a solução lá? O próprio Deus. A pedido das pessoas, Eliseu foi até lá, profeta de Deus, discípulo de Elias. Ele foi nessa cidade, ele estava lá. Deus tinha um propósito lá. Deus queria usar mesmo a situação. Elias tinha passado pela cidade. Ele passou por 3 cidades, né, praticamente, né? Ele passou por 3. Então, uma região, 3 cidades. Elias passou por 3 cidades para ser arrebatado. Antes de ser arrebatado, passou o Rio Jordão por último. E aí o que aconteceu? 2 cidades, aliás, perdoe-me, foram 2 cidades, e o Rio Jordão. Ele passou por esses 3 locais. Ele passou por Jericó, Betel e passou o Rio Jordão e foi arrebatado. Tudo tem uma representação, mas não é isso que nós vamos ensinar hoje. O interessante é que Eliseu estava junto. Eliseu voltou então, passando pela mesma região que ele passou, porque o que ele queria dizer, faz alguma coisa aí no meio desse povo. Aí ele voltou, ele chegou em Jericó, que estava amaldiçoado, e Deus então usou ele para purificar a cidade, abençoar a cidade. Por que será que Deus queria? Certamente lá começou a morar um crente igual você, porque não tinha motivo de Deus quebrar a maldição, não haveria nenhum. Deus só quebra a maldição se uma pessoa está guardando a palavra na região. Está entendendo? Então, certamente, um camarada começou a guardar a palavra lá, uma pessoa. Por que será que uma viúva só foi escolhida por Deus para sustentar na época da fome? Por quê? Não foi todas as viúvas. Porque aquela viúva começou a buscar quem? A Deus. E era uma viúva pesada de pecado. Viveu uma vida de pecado terrível. Uma vida muito terrível de pecado. E ela, historicamente, ela era prostituta ou cometeu assassinato, alguma coisa assim. Mesmo assim, ela buscou a Deus, Deus abençoou a vida dela, né? O texto sugere isso, Deus abençoou, o texto mostra isso. Então, Deus abençoou a vida dela, recuperou a vida dela. O amor de Deus é tremendo. Amém? Quando há arrependimento. E por causa dela, o homem de Deus foi lá. E todo mundo prosperou na região. Por causa dela. Aqui também, certamente, uma pessoa, um grupo de pessoas começaram a buscar Deus de maneira correta. E é onde Deus, então, veio o quê? Em socorro. Quando você busca a presença de Deus, começa a alinhar a sua vida, endireitar a sua vida,
usando a graça de Deus, até porque você não consegue deixar o pecado pela tua força, as coisas erradas, só em comunhão com Deus, só passando tempo jejuando, passando tempo orando, passando tempo meditando na palavra, é que você consegue alinhar a sua vida espiritual, amém? Se você quer alinhar a sua vida espiritual, deixar a sua vida espiritual boa, comece a separar um tempo com Deus todos os dias. Não é tentar ter uma vida santa, você não consegue ter uma vida santa, tenta ficar limpo. Tenta, você está na maior sujeira. Imagina você fazendo trampo de pedreiro o dia inteiro, ou mecânico. Tenta se limpar com apenas um pano seco. Alguém consegue? Está entendendo? Você tem que tomar banho, tem que ter sabão, tem que ter água. Amém? Então a água é um produto, não é a mesma água que você se limpa, você não é gato para se lamber, não é a mesma água que está dentro de você, é uma água de fora, certo? Certo. É assim que é o processo da limpeza, da comunhão com Deus. Você só tem que ajudar, você tem que estar lá e usar o produto que Deus te deu. A palavra de Deus é o produto que ele deu para o cristão, amém? Para limpar o cristão. Se ele então entra na água, você vai ficar limpo. Ainda que a água não tenha sabão, mas se você ficar quanto mais tempo você ficar lá, mesmo assim ela vai amolecer totalmente a sujeira e vai sair. Está entendendo? Então, a palavra de Deus, ela é água para a tua limpeza, aleluia, ela limpa você. Então tem que você tentar se esforçar a ser santo. Você começa a ler a palavra de Deus, automaticamente você começa a ficar santo naturalmente. Você começa a orar, é impossível o pecado ficar na vida da pessoa se ela começa a orar e ler a Bíblia. O pecado sai, não precisa você se esforçar para largar, é assim que funciona. Está entendendo? Então, como é que eu me revisto um novo homem? Pelo conhecimento. Então Paulo falou, largue o pecado, se reviste um novo homem. O que ele está dizendo? Que você tem que ter comunhão com Deus. Então ele estava dizendo, no termo hebraico até é interessante no grego, é mais ou menos o contrário, até a pessoa entende de maneira contrária. A gente entende, tem uma regra, larga o pecado e busca Deus. Não é isso. Amém? A ideia é uma só. A ideia verdadeira é essa. Se revista do novo homem, que o pecado vai sair da tua vida. Está entendendo? Esse é o termo que eles entendem, a linguagem deles, né? Quando você prega de maneira do original. Então na nossa tradução do português vem às vezes um monte de coisa errada. Você tem que entender. Tem que ter hermenêutica. Por isso que o pregador tem que estudar hermenêutica, exegese ou coisa parecida. Tradução oriental, coisa parecida. Ele tem que entender o que o povo, como era traduzido, como que eles viam o texto na época, porque senão você não entende. Amém? Por isso que você precisa de um ministro, para te ajudar a entender a Bíblia, um pregador para te ajudar a compreender a Bíblia, te guiar na palavra. Aleluia? Ou você tem que ter uma comunhão com o Espírito Santo muito grande para que ele possa te guiar na palavra. Porque hoje em dia tem muita besteira na internet, muita coisa errada. Tem crente que pega pregadores da internet para guiar. Está errado, cuidado. Por quê? Porque a gente vai procurar aqueles que pregam o que a gente quer ouvir. É que nem a Bíblia, quando você lê, o que está sublinhado é o que você quer ouvir. O que não está é o que Deus quer falar para você. Ou tem falado e você não dá atenção. Entendeu? Questão de entendimento. O que você sublinha na Bíblia é aquilo que você acha bonito, aquilo que você traduz pela verdade que há em você. Aqui que não está sublinhado é o que Deus quer que você estude. Amém? É o que Deus quer que você viva, é o que Deus quer que você faça. Então você tem que abrir o entendimento. Então, se você começa a ter comunhão com Deus, não estou dizendo que vai ser fácil. A comunhão com Deus. Mas eu estou no pecado. Uma pessoa me perguntou ontem, como é que eu posso ter comunhão com Deus? É assim mesmo. E quem disse que tem crente que está na igreja há muito tempo, e depois que ele descobre que tem um pecado de inveja, depois de 10 anos que ele descobre que ele tem pecado de amargura, que ele fica magoado, facinho, que ele é carnalzinho, que qualquer coisinha fica emburrado, está entendendo? Coisas de crente carnal. E depois de tantos anos na igreja que ele vê que aquilo é um pecado grande diante de Deus, né? A mulher fica emburrada, o homem também, está entendendo? Paulo diz assim, quando escreve ao povo de Corinto, eu
não posso falar a vocês como espirituais, eu tenho que falar como vocês a carnais. E eu digo que mostra que é carnal, vocês têm desavença, briguinha. Pelo menos eles brigavam quem era o melhor pregador. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, né? Aqui não, o pessoal chega a brigar por causa de uma verdade absoluta que não é absoluta, pensando que é. Eles brigam por causa de pensamentos e ideias, por causa de futebol. Briga porque eu tenho que ter razão, parentes e amigos, cristãos. Né? Eles na época brigavam para quem era o pregador. Olha o nível de carnalidade, até o nível de carnalidade deles superava o nível espiritual da igreja hoje, porque eles brigavam para quem era o melhor pregador. Era Pedro ou Paulo? Vou seguir a ideia de Paulo ou de Pedro? Pá! Né? Então, gente, isso é carnalidade. Para você ver, a igreja, às vezes, o cara acha que não, eu estou vivendo uma vida de pecado, não posso ir para a igreja. Não. O pecado está na nossa genética. Ele é perdoado. Se liberta é outro papel, outro papo. E outra, o crente espiritual, ele começa a ser liberto do pecado. Às vezes demora 10 anos, às vezes morre, nem foi liberto, foi perdoado, só vai para o céu, porque ele nunca cresceu. Então, quando o diabo vem te acusar, porque às vezes, só porque eu sou uma prostituta, eu não vou poder orar. Como é que a prostituta sai? Já vi muitos saírem. Acho muito prostituta sair dessa vida. Como que elas fazem? Elas começam a ler a Bíblia e orar todo dia. O caminho da prostituta para sair da prostituição. Elas começam a orar e ler a Bíblia todo dia. Primeiro, até a feinha, a prostituta feinha não vai querer sair daquela vida, porque ela vai querer trabalhar do quê? De doméstica. E como prostituta feinha, mesmo sendo feinha, ela ganha em uma semana o que ela ganharia em um mês de doméstica. E se ela é bonita, ela ganha algumas horas o que ela ganharia em um mês de doméstica, porque elas não têm estudo. Algumas têm, são poucas, né? São formadas. Mesmo a profissão delas não iam ganhar igual. Então eu faço consultoria para ajudar essas mulheres. Aí o que acontece? O caminho de libertação, olha, é fantástico quando você vê uma menina saindo dessa vida, construindo a família, construindo sua vida financeira. Primeiro, elas não acreditam que que pode ter profissão. Então o trabalho de Deus na vida delas é fazer com que elas acreditem que ela pode ser uma boa profissional, que ela pode prosperar, que ela pode mudar a vida. É incrível, eu estava falando com uma pessoa ontem, ele fez uma videochamada lá da França, e ele está muito alegre, porque por 5 anos a igreja ajudou ele morava no Rio Grande do Sul, a nossa ajudou ele por 5 anos a se sustentar, comida, dinheiro toda semana, água, luz, essas coisas, né? Foi ajudando ele, e tudo que podia, e sobretudo a alimentação. Toda semana a gente enviava dinheiro para tudo isso daí. E a igreja ajudou ele durante 5 anos. 5 anos eu pregando o evangelho na orelha dele, para ele acreditar. Surge uma oportunidade, aí Deus mandar um dinheiro para ele. Foi dado 11 mil reais para ele na época. O Espírito Santo mandou, e daí tudo Deus manda, viu? Eu peguei 11 mil reais e dei para ele na época. Isso na pandemia. 11 mil reais. Ele pegou esses 11 mil reais naquilo que ele queria investiu. Só semana passada ele fechou com uma escola, ele faz foto e filmagem, faz todo aquele negócio, aquelas roupas para quem se forma, para formandos, né? Se forma, ele tem tudo, né? Então ele fechou R$1 milhão. Só semana passada, 1 milhão de reais de lucro. Está entendendo? Então o que aconteceu? É incrível. É incrível como que é a mentalidade. Só que o que mudou nele? Foram 5 anos para o cara mudar a mentalidade. Pensar positivo. Eu chego com uma pessoa, eu falei para um pregador esses dias, quanto você pede para Deus por mês? 2 mil. Você pede para Deus 2 mil? Você está na minha igreja? E fala para Deus, me dá 2 mil reais por mês. Você está doido? Quando você pedir algo para Deus, já chega com uma botija desse tamanho. Sempre peça mais.
Você está entendendo? Peça mais. Peça mais, não menos. Uma sul-coreana, ela entrava na fila em 1960, mais ou menos, 54 a 60. A Coreia do Sul está passando fome, muito problema financeiro, e aí, era pós-guerra, né? Foram muitos anos para recuperar. E aí, tinha a fila, as igrejas evangélicas, então elas ajudavam as pessoas a comer diariamente, então faziam a fila do sopão todo dia. E vinha, cada um tinha que ter a sua própria cumbuca. E ela vinha com uma cumbuca gigante, cabia 3 vezes mais que as outras, uma velhinha. Aí o pregador, o pastor que cuidava, o pessoal que cuidava, não enchia, né? Mas um dia perguntou, mas não enchia, mas colocava no mínimo o dobro. Por que você vem com essa cumbuca grandona? Se é só para você. Ela fala, para caber mais. Porque, mesmo não enchendo, vai ter sempre mais do que a pequenininha. Você está entendendo? Aí David Young Cho diz, na igreja Pastor Cho, ele diz assim, ele foi embora para o céu o ano passado, o ano retrasado, 2022, né? Então ele diz assim, é simples, para Deus é assim, você tem que pedir mais. O dia que você se tornar espiritual, aí Deus vai te dar além daquilo que você pede ou pensa, amém? Então como é que um pregador vai pedir para Deus R$2.000 por mês para ele, porque ele acha que ele precisa de 2.000? Eu falei, você tem que pedir para ajudar as pessoas dinheiro, você tem que investir no reino de Deus. Então o teu pedido no mínimo tinha que ser R$20.000, ainda que você ganhe 5, por exemplo, mas você tem que pedir 20. Fala, Deus, eu quero 20.000 para investir no teu reino, fazer a tua obra e tudo mais. Está entendendo? Agora, empresário, eu sou consultor de empresário, eu sempre falo o que para eles? A tua mente é muito pequena. E para crente, então? Crente acha que se ganhar 5.000, estaria o quê? A mixaria do caramba, mano. E quando ele vê que é um dinheirão, a mente dele não vai se abrir. Está entendendo? Porque por que você acha um dinheirão 5.000? Eu digo por quê. Eu sei por quê. Porque você tem fé em você, na tua capacidade. E quando você olha para dentro de você, você não vai além daquilo que você pode fazer e ser. Está entendendo? Você não consegue ir além. Por isso que o mundo vem aí, o cara te oferece o dinheiro para você fazer um tráfico, você faz, as pessoas fazem. Porque ela vê uma oportunidade, mas ela não sabe que ela tem uma oportunidade aqui dentro dela, que é a fé. A fé é tudo. Sem fé você não é salvo. Sem fé você não vai para o céu. Sem fé nada acontece. A fé, a única força que você tem, que você pode oferecer para Deus é a tua fé. E quem vai fazer é Deus. Amém? É Deus que vai fazer. Só que o que acontece? A pessoa busca nela mesma, na mente dela, ela viaja, ela busca lá então. Você busca tudo nela. Ela vai lá e busca. Como que eu vou conseguir 5.000 por mês? Ah, não encontrei. Viu? Isso é autossuficiência. O pecado, são 4 pecados que o ser humano tem de base, 4 pecados base, que geram outros pecados. Está entendendo? 4. E um deles é o quê? A autossuficiência. Você busca então dentro da sua capacidade, muda. Você pode se formar em direito, mano. Você acha que é se formar que vai te dar dinheiro? História. A única coisa que você pode ganhar dinheiro formado é fazer um concurso público. O que você vai virar uma mala. Uma pessoa que atrapalha o sistema. Porque esse tipo de pessoa que passa concurso público, que atrapalha o mundo. Que fica lá, ó, dá para ele atender 20 pessoas, ele atende 5. Está entendendo? E quanto mais alto o cargo, menos pessoas eles atendem. Ah, eu sou médico concursado. Chega lá, dá para ele atender 40 pessoas rapidinho, ou 20 pessoas. Ele vai lá e atende 12, no máximo, porque a lei fala 12. Atendeu 12, está bom. Não atende mais, fica enrolando.
Está entendendo? A maioria faz isso, é que não sabe, eu sei do mundo dos médicos aí. Então, o que acontece? Porra, é incrível como que o ser humano é. É incrível. Ele passa concurso público, se é médico, tá nem aí para você. Tá entendendo? Tá nem aí. A te tratar que nem um animal, essa é a verdade, meu. Médico concurso público, só os que realmente são cristãos verdadeiros, ou que tem um coração virado, aconteceu uma tragédia na vida dele, e por causa disso que ele é médico para ajudar pessoas mesmo. Isso é minoria, isso vai dar nem 5% de média, vai dar 1%, 2%. A não ser que cresceu o cristianismo nisso. Agora de cristão tem muito mais, 30% de médicos são cristãos. Mas esses 30%, 0,1% que tem um coração dedicado, verdadeiro, que cuida realmente das pessoas. Vê se você fosse milionário e fosse uma coisa paga, particular, como que ele ia te tratar? Está entendendo? Primeiro ele ia olhar para você. Ele ia te cumprimentar olhando no olho. Médico é assim, que você paga. E aí? Agora... nem olho para você. Você tem... o estômago é isso, para aquilo... Está entendendo? Essa é a verdade, meu. Essa é a verdade. Agora até poderia, se ele está no concurso público, fazer isso, mas se ele atendesse o máximo de pessoas que ele pode. 40 pessoas que ele pode, às vezes, atender num dia. Está entendendo? 50, ele pode ajudar. Então, mas não. Atende só um grupinho lá rapidinho. Faz só uma manhã de serviço. Meio manhã. Das 6 às 9 acabou. Se ele atendesse das 6 a meio-dia ou às 11 horas certinho, só de atendimento ele ia ter 30, 40 pessoas. E ponto. Então, é incrível. Os caras... porque aqui é diferente. Aqui é Brasil, para que alguém está ouvindo mensagem. Aqui é Brasil, gente. Não é Estados Unidos, Europa, que lá 60 é 1 hora só para conversar com o médico. Até em Portugal, 1 hora só conversando. É diferente, tá, gente? O sistema público aqui não tem fiscalização, tá? Para quem não sabe. Então, é incrível. Mas não é só Lima, na Receita Federal, o cara chega lá para pedir um pedido para abrir empresa, o cara coloca uma fila lá, podia resolver em 15 minutos, ele deixa 3 dias, 15 minutos, isso é pesquisa feita, e eu sei, que tem gente lá dentro que trabalha, é da igreja, né? 15 minutos podia resolver, deixa por 3 dias para resolver. Em 15 minutos estava feito, era só dar baixo papel, acabou, coloca até na fila, faz fila e deixa. Síndrome do poder menor. Deus está vendo, vai tudo para o quinto dos infernos. Vai tudo para o inferno, esses crentes, vai tudo para o inferno. Isso é legal, porque só atrapalha a sociedade, atrapalha as vidas. E tudo que você for fazer é como se você fosse atender o maior dos milionários, que é Jesus Cristo. Não importa se é para o pobre ou não, você tem que atender ele. É que nem um cara que eu conheci esses dias no local, um amigão dele, ele tem as empresas de fazer raio-x no Brasil espalhado, e quando chega pessoas lá, se pessoa, raio-x, exame tudo, e se ela não tem dinheiro, ele faz do mesmo jeito. Se tem dinheiro ele faz, se não tem dinheiro ele faz. É algo interessante, está entendendo? Muito interessante, porque são poucas pessoas que fazem isso. Então, são poucos médicos que vão e faz uma cirurgia, que são médicos particulares, que faz cirurgia de graça, alugam um espaço para ajudar um pobre, uma pessoa necessitada. Então, mas existe. Então, o que acontece? O ser humano, as ideias muito erradas. Então, não tem como Deus, às vezes tua vida está que nem Jericó. A tua vida está igualzinho, não está produzindo nada em parte nenhuma. Por quê? Porque você está debaixo da maldição adâmica, essa maldição do ser humano, e a tua vida está toda destruída, desde a saúde, de tudo. E o que o Espírito Santo está falando para você, se você guardar a palavra, Deus vai te santificar, Deus vai te abençoar. O poder dele vai vir sobre você.
O Espírito Santo vai ungir tua vida, vai mudar tua história. O sal aqui é um símbolo apenas, ó. Põe o sal numa tigela nova, a representação aqui. Uma tigela que nunca foi usada, a verdade é essa, gente, tá? A expressão hebraica é uma tigela que nunca foi usada. Pega uma tigela que nunca foi usada e põe. Ou seja, não pode ter mistura nenhuma. Não pode ter pensamento humano. É que nem uma pedra que ia fazer o altar. Não podia pegar pedra lavrada. Ela tinha que ser meio retangular, tal, isso não me importa. Mas não podia ajeitar ela para encaixar, para ficar bonita. Tinha que ficar o quê? Pega as pedras e faz um altar, sem fazer retangular o altar, mas elas vão ficar o quê? Não vai ficar igual. Vai ficar um pouquinho diferente da outra. São parecidas, mas não pode ser igual. Ou seja, Deus não gosta de manipulação humana. Você fazer as coisas com o teu pensamento. Fazer as coisas com o pensamento teu. Na tigela não tinha que ter pensamento, nada do ser humano nessa tigela. Ela tinha que ser totalmente virgem. Limpa, porque é uma representação da mente humana. A mente humana não tem que ter, quando Deus vai fazer produzir um milagre, que nem eu falei, você procura em você algo. Para Deus produzir milagre. Não é em você. A única coisa em você é a fé. Você tem que crer que Deus vai produzir milagre na sua vida. Amém? Tem que crer que Deus vai abençoar a sua vida. Que Deus vai mover na sua vida. Você só tem que crer. Só nisso. Na minha época, não tinha YouTube para propagar a verdade, a palavra de Deus, essas coisas, né? Então, era costume a gente ter CD, eu já dei esse testemunho. Era sonho de todo pregador ter CD evangélico para poder distribuir e vender, e ter um dinheirinho a mais. Aí eu estava orando, eu morava aí nessa casa, interessante. Aí tinha uma casa onde a igreja, morava aí. Aí eu estava orando lá, em línguas, na madrugada, passei a madrugada toda orando, no finalzinho era 6 horas da manhã, o Espírito Santo veio sobre mim, e eu até aqui naquela noite eu estava pedindo, Deus, me dá a condição de ter CD, para poder produzir CD. E o Espírito Santo falou, eu vou te dar, só que você nunca vai vender, você vai dar tudinho. Mas aí fica difícil, né? Até para comprar era difícil para mim, não tinha condição, e além de comprar, vou ter que comprar para os outros. CD era caro, gente. CD virgem era caro. Não era baratinho, não. Instrumento para minha fé. Está entendendo? Mas eu tive que aceitar isso. Eu tinha que crer, eu buscar dentro de mim. Como que isso vai acontecer? Não tem como, não tem de onde tirar dinheiro. Creia, só isso. Então, você está no caminho certo quando você olha para você e você vê que você não tem condição, mas você escolhe acreditar que Deus vai te dar. Aleluia. Aí você está indo no caminho certo. Às vezes você está enfrentando uma situação na sua vida, na tua saúde, enfrentando problemas, e você não vê resposta. E sempre a tua confiança está em homens, começa aí. Sempre eu vou achar um médico que vai me curar. Você não vai achar coisa nenhuma, você vai achar Jesus. Amém? Os médicos podem te ajudar, mas te curar realmente é Cristo. Ele que te traz a saúde verdadeira. Ele que é a resposta para a tua vida. Aleluia? E não adianta, eu mesmo gastei, deixa eu ver aí, no tempo que eu fiquei doente aí uns 3 anos atrás, o pessoal pagando para mim uns 100 mil reais de médico, de tudo. Não deu nada, nenhum deles me ajudou. O que foi me ajudar, Deus falar, faz isso, faz aquilo. Está entendendo? Não adianta. Não adianta você ter bons amigos que paguem tudo para você, o médico. Tem coisas que só Cristo tem a resposta, aleluia. Tem coisas que é fácil, mas tem coisas que só Cristo. Só Cristo. Então você tem que aprender isso. Então buscar em Cristo a resposta. E fazer o que é certo.
né? A pior coisa que existe no mundo hoje é o tal do açúcar, é o que deixa mais a população doente. O crente, o maior viciado, o crente é o que mais morre, tem mais doenças no mundo. Uma pesquisa feita, acho, por Peter Wagner, o crente é o povo mais doente do mundo. E Deus falou para não se associar com o diabo, e o crente é o que mais se associa com o diabo, casando com a diabetes. É o povo que mais tem diabetes no mundo, é o povo evangélico. Eu não bebo cerveja, só para você ver, cerveja fermenta, ela não vai te prejudicar dessa forma, só se você tomar muito cerveja, aí te prejudica o álcool. Mas quem causa mais cirrose entre cerveja e suco de laranja? Suco de laranja. Entre a pinga, aquela pinga, corotinho e suco de laranja, quem causa mais cirrose? Suco de laranja. Você vê. E é que as pessoas mais tomam hoje, não sabem, porque não leem. Segue só internet. Cara, internet, de 10 assuntos, 12 assuntos que eu entro por algum assunto lá, eu acho uma verdade, porque eu sei o que é verdade. Agora, se eu não soubesse, eu estava seguindo a primeira. Está entendendo? A primeira ideia. Já falei para você, pegar um avião, imagina você lá no alto, aí morre o piloto, os dois. E tá você lá, assim que entrar na internet, é pegar um Boeing, um avião em pleno voo, para pilotar. Isso é seguir a internet. Ou seja, você vai morrer. Você está entendendo? Que a internet, a primeira ideia é do capeta que está lá, é do diabo. O primeiro assunto que você comenta lá, a mensagem, o ensinamento, sempre está errado. Dr. Atkins, a dieta cetogênica, um dos primeiros a criar dieta cetogênica e espalhar para o público inteiro no mundo. Uma dieta mais seguida, dieta keto, que você conhece hoje. Hoje tem aplicativo. Foi o Dr. Atkins, o livro foi liberado em 1990. Porque o laboratório não queria essa verdade, entrar com processo contra ele. Ficou 10 anos para ele provar que esse livro, que as pessoas estavam sendo enganadas no mundo, que as pessoas estavam mentindo. Por isso que a AIDS cresceu muito, porque tiraram a gordura. A gordura, a única arma que luta contra a AIDS é a gordura animal, ou vegetal boa, de óleo de coco e de abacate, que eles nem sabiam essa informação na época. Então, mas a única gordura de frango, de animal, é a única arma contra a AIDS na época seria. Está entendendo? As empresas ficaram bilionárias com os remédios da AIDS. Bilionária. Era na época, então, dos anos 80, 70, nos Estados Unidos, tiraram a gordura, começaram a falar mal da gordura. Os anos 80, no Brasil, todo mundo, ninguém mais, um monte de gente, eu não como gordura. Esse dia eu conversando com a Cris e o teu pai, não comia gordura de frango de nada. Está entendendo? É o único que usa para o sistema imunológico, é a gordura. E aonde eles mentem que mata infartado, é tudo mentira, gente. É o açúcar que gruda nas paredes e constrói pedrinhas e fica, não é óleo. E o óleo de soja também, a margarina, mas não é, manteiga não faz. Óleo animal você pode comer à vontade, que vai te dar no máximo comer muito diarreia, ponto. E vai te limpar ainda. E vai lubrificar, vai lubrificar as tripas ainda, é bom. Então, as pessoas mentem para as pessoas, o tempo todo. Está entendendo? Então, aí o crente chegar, gordura saturada, faz mal. Aí você entra nos Estados Unidos, gordura saturada, faz bem. Lá, porque lá tem gente que briga pelo direito, pela verdade. Mas o Dr. Atkins lançou o livro dizendo a verdade para as pessoas. Esse livro fabuloso, ensinando as pessoas. Mas ninguém lê. Dieta Atkins, ninguém lê. Ninguém busca saber. A irmã lá está pagando R$250 a mais de luz, do nada. Cheguei na geladeira dela. Ô, irmã, está escrito aqui, cara. Ela deixava no mínimo a geladeira dela.
achando na cabeça dela que no mínimo vai economizar mais energia. Pelo contrário, gente, no calor economiza, ele vai ligar toda hora para... vai ficar ligando, não vai desligar nunca. Porque ele tem que desligar, tem mostrado, quando junta friagem, ele desliga, e quando está no alto ele desliga e fica um tempão desligado. É incrível. Ar-condicionado as pessoas não sabem ligar, não lê manual. Não sabe usar ar-condicionado, não sabe usar moto, não sabe usar carro. A moto podia durar 3 vezes mais os quilômetros dela, carro, não sabe usar. Não lê manual, porra. Começa pouco a pouco. A dona de casa compra o negócio e já queima e estraga, porque não lê o manual. Imagina a saúde dela, a vida dela. E quando busca na internet. Você vê, a internet é tão corrompida, que a dieta do Dr. Atkins tem lá na internet. Aí eu fui ver. Eu fui comparar, mostrar por mão. Quer ver que está errada? Fui lá, baixei, abri para ele. O que pode comer na dieta? Tudo estava certo. Só uma que não estava. Que era sopa de legumes. Não pode. Neutraliza, acaba totalmente o efeito da dieta. Aí o pessoal fazendo e comentando, eu fiz aí, ó, não deu certo não, claro, tinha sopa de legume, eu coloquei, desprovido de conhecimento, escrevi lá. Vocês vão ver que tem sopa de legume aí, não entra na dieta, porra, não tem no livro isso não. Foi lá um cara, porque é Wikipedia, né, etc, da vida, você acrescenta o que você quer, meu. Você está entendendo? Gordura saturada faz mal, comer carne dá câncer. Mentira! O povo gaúcho tem muito câncer. Por causa de chimarrão, por causa de carne. Meu, o povo gaúcho é o maior comedor de açúcar do Brasil, porra! É o maior comedor de açúcar, de chocolate, de pão com açúcar, de glúten do Brasil. Não tem nada a ver com chimarrão que dá câncer, carne vermelha dá câncer, é o pão, é açúcar. Vocês têm que aprender essas coisas. Aí, Deus vem para você e falou, quer ser curado, né? Mas como é que eu vou te curar se você quer continuar doente? Deus me... É como você falar para o viciado perder o nariz. Tanto Deus está no meu nariz para eu cheirar de novo. Deus, está no meu rim, deixando de usar droga, pasta base, ele está parando de funcionar, Senhor, me cura para eu voltar a cheirar pasta base de novo, opa, fumar pasta base de novo. Não cheira, fuma, tá? Me cura, Senhor. A mesma coisa, meu, pedir para Deus curar você da diabetes, para você voltar a comer doce, porra. Eu não consigo viver sem doce. Você é viciado. Você fala, Deus, me liberta. Você está entendendo? Está difícil para você? Jesus pode, amém? Ele pegar e te dar força. É na tua vida financeira? Primeiro você tem que crer que Deus pode te dar as coisas. Não você crer que você, buscar em você a capacidade. Não, crer que Deus vai te produzir. Deus vai produzir riqueza para você. Deus vai te dar condição, poder, vai abrir as portas. Não importa se é um pregador, um obreiro pregador, não importa se você é um membro, não importa se é uma dona de casa, você tem que crer. Eu falei isso eu lembro de 2 donas de casa. Eu ensinei sobre oração em língua, vai edificar a tua fé e vai começar a abrir as portas. Ela vendia Avon, hoje ela tem loja. Perdoe, não é 2, não, 3. Hoje as 3 têm loja, literalmente. Loja de roupa, loja disso, loja daquilo, super próspera. Era um membro, uma era membro da Palavra de Cristo, parecia um membro tudo de outra igreja, uma era obreira da igreja, pregadora da igreja. Ela começou a gastar todo dia, um dia ela falou para mim, eu estou orando 6 horas em língua, toda manhã, fico 6 horas, depois eu abro meu salão. Aí do salão virou uma loja, assim foi, prosperou, ficou super bem. Tudo por quê? Porque acreditou. Eu me lembro, a Eunice começou só vendendo Avon. É incrível como que Deus pode mover na vida das pessoas. Mas as pessoas não crê. Mas só não venda produto ruim, tá? Crente não pode vender produto ruim.
Porque o crente ele tem que vender como fosse o evangelho, algo tremendo, bom, perfeito. Por isso que muito crente não vai para frente. Ele é vendedor, mas ele só vende produto ruim para as pessoas. E é mentiroso. O patrão chega e fala na loja lá, da Casa Bahia, vende essa daqui porque essa daqui não está saindo. Aí o cliente vai lá e pega o primeiro trouxa que entra na loja e fala, ô, essa TV aqui é a melhor que tem. Essa geladeira aqui, ó. Tá entendendo? E assim vai. Esse ar-condicionado, o crente, já dá um conselho, é desprovido de conhecimento, coitado, para não falar burro. Ele chega na loja e fala, qual que é a melhor TV? Larga esse otário, meu. Qual que é a melhor coisa? Larga esse otário. O vendedor é treinado para vender o que o patrão manda, o que não está saindo, o que está enterrado na loja, o que está parado. Você está entendendo? Estuda antes para ver o que você quer comprar. Aprenda. E chega lá decidido, vou comprar que nem TV, eu compro só da Sony. Ponto. Porque é melhor. Mas eu chego na loja, não, mas vê essa Samsung é melhor que as minhas. Como melhor que a Sony a Samsung, meu? Tá doido? Pirou o cabeção? Viajou? Comeu merda na cabeça? Como que vai ser uma TV Samsung, porcaria de Samsung melhor que a Sony? Aonde já se viu isso? Uma LG melhor que a Sony, pirou o cabeção, meu? Mas as pessoas são hoje, a mídia treina as pessoas. A mídia. Uma empresa que produz o melhor videogame do mundo, né? Você acha que vai produzir uma TV ruim? Ela é própria para jogo. Se ela é feita para jogo, primeiro, ela tem uma capacidade, o quê? De hardware muito forte. As peças dela têm que aguentar muito. A imagem tem que ser muito boa. Ponto, gente. Acabou. Está entendendo? Acabou. Só usar o cérebro. Vai sair, às vezes, 30% mais caro que a Samsung. Às vezes sai o dobro, mas tudo bem. Mas é melhor. Mas as pessoas não vê agora. Vê se você acha uma Sony para vender aqui na cidade. Assim fácil. Difícil. Porque as pessoas não compram. Porque propaganda é tudo. Samsung. Cansei de arrumar Samsung. Não vem trazer TV para mim não, que hoje eu não arrumo mais, viu? Mas cansei de arrumar na casa dos irmãos. Ah, um tá, eu já sei o que é. Elas vêm com defeitinho a maioria para depois de um ano e pouco. Quando acaba dá problema para você levar na autorizada. No cabo flat vem sempre frouxo. O cabo flat, essas coisas, vem frouxinho lá. Eles não travam. Sempre está frouxinho. Mais de 10 TV da Samsung, eu abri, estava lá o cabo fletinho desalinhado. Então era só travar. Então, depois de um ano mais ou menos de uso, e os parafusos soltos, sempre, para dar probleminha. Sempre. Eu não sei o que acontece, quem que é o cara que faz isso. Então, mas é sempre parafuso ou cabo flat. Que está sempre frouxo parafuso ou cabo que está solto. Está soltando. Aí dá problema. Aí você leva na assistência técnica e lá vai peça. Que não precisa colocar. Ele só aperta, acabou o problema. Está entendendo? Então, não vai tentar abrir tua TV não, mano. Tem que ter todo um esquema, tá? Aí não é fácil. Então, mas veja só. Os caras inventam para você as coisas. Estou terminando. Inventa, mente para você. Você, como é crente, não pode fazer isso, não pode entrar na vibe do patrão, não, meu. Eu vou vender o que o patrão, eu vou ficar até quieto, mas começa a vender para o cliente coisas boas. O cliente vai se apaixonar por você, só vai querer você, e ponto. Eu fui numa loja um dia, comprei os produtos que eu escolhi, aí o cara veio me oferecer os produtos em promoção e tudo mais, até comprei. Aí depois eu vi que estava rachado. Fui lá nele, é por isso estava em promoção. Falei, mano, eu comprei 20 mil reais de produto aqui, materiais de construção com vocês. E comprei 3 de promoção lá, que os 3 estavam estragados.
E vocês vão me fazer isso? Beleza. Não compro mais aqui. Ponto. Você entendeu? O dinheiro é meu, porra. Não compro mais lá. Eu perdi o dinheiro? Perdi. Só que aí foi uma faculdade para mim o quê? Eu que sempre ensino isso, cair na armadilha? Então, no Brasil, meu, tá alguma coisa em promoção? Como que é o nome final do ano mesmo? Como que é o negócio? Black Friday. Nos Estados Unidos, toda loja entra. Na Europa. Com os produtos, ou alguns produtos, a maioria dos produtos entra nesse daí. Aqui no Brasil, meu, só os piores produtos entram. Está entendendo? Só os piores. Está entendendo? Só os piores. Então, aqui é tudo mentira. Aqui o brasileiro safado. O crente não pode ser assim. Tem loja que vai lá, tira todos os produtos bons, coloca só produto ruim. Black Friday. Está errado, gente. E é crente. Já estou ensinando a mensagem. E é crente. Então, como é que Deus vai visitar a tua Jericó? Quando você mudar o quê? O pensamento. A tua vida aqui é a Jericó. Essa cidade. Quando você mudar o teu pensamento, começar a falar, eu não vou aprontar mais, não vou dar uma de esperto, que nem as pessoas falam, não pode dar preço no meu trabalho. Pode sim, a lei federal dá preço, a palavra de Deus também dá preço. Você não pode cobrar pela cara do cara, seja eletricista, pedreiro, encanador, existe uma lei federal, um máximo e um mínimo, está entendendo? E tudo isso aí existe, e é crime você cobrar o que nem um pintor vai lá e cobra o que ele quer, é crime. Se ultrapassar o que é pago é crime federal. Então a pessoa pode entrar com processo contra ele. Então não é assim não, eu dou o preço que eu quero. Isso é mentira. Está entendendo? Você cai, você vai, entra no princípio, presta atenção, até na advocacia existe lei para cobrança. O máximo, o top, o que não pode, o que pode, gente. Passou disso é crime. E tudo, para ser pintor, para ser tudo, existe. E aí você vê o crente vai na casa do irmão burguês, até fala, vou ganhar o mês. Até vai, mas uma vez só. Por isso que tem pintor que nunca vai para frente. O pintor que vai para frente é o pintor honesto. O malandro até vai para frente enquanto ele não ficar famoso. Quando ele ficar famoso, acabou. Um cara chegou em mim numa mesa, estava lá só gente importante da cidade, desde juiz, desembargador, essa semana eu sentei. Aí daqui eu passei o pé e tal, conversando, os caras tudo festejando lá, conversando, só homem, só tinha Mara de entrona, né, de mulher. A minha secretária foi, queria junto, foi. Mas veja só, aí a pastora Mara, aí de repente, o cara olhou para o doutor Robson, meu melhor amigo, Dr. Robson Jara, falou, sabe por que eu gosto de ser? Porque eu investiguei você e você não aceita propina. Você faz sacanagem no SUS, não cobra por fora. O cara foi, investigou, o doutor, viu que ele não cobra nada por fora, por isso que pegou ele como médico. Você viu? Que coisa boa. Você está entendendo? E o cara tem capacidade disso. Uns grandão em Campo Grande. Você entendeu o negócio? Como é que funciona? Você ser honesto, você só vai ter cliente. Você ser mentiroso, você vai ser descoberto. Pode até ganhar dinheiro por um tempo, não ganha mais. Está entendendo? Depois não ganha mais. Eu conheço um cara na cidade, ele trabalha com vidro, colocando vidro. Ele tem uma Ducati, tem piscina na casa dele, tem uma casão, é uma mansão ele tem. Ele só coloca vidro. Quantos que você coloca vidro que tem uma moto? Ele tem uma Ducati de moto, tá? Tem carro, claro. Você está entendendo? Quantos que você conhece que coloca vidro e tem uma piscina? Mas por quê? Porque ele só trabalha com o melhor produto. Ele é honesto. Ele chegou na casa de uma irmã e falou assim,
da irmã da igreja, que tinha uns pedreiros da empregada, que é o melhor pedreiro do mundo. Eu falei, não pega esse pedreiro, irmã. Não, porque a empregada falou, não pega o cara. O cara vem com Monza velho. Eu sei que ele mora lá no Aero Rancho há 30 anos. Tá entendendo? Se ele fosse um bom realmente pedreiro há 30 anos, ele está morando em outro lugar ou ia ter uma mansão no Aero Rancho, conhece a casa dele. A casinha é pobre. Eu não tenho nada contra. O pedreiro que está começando. Mas o pedreiro vem falar para mim que há 30 anos ele é pedreiro e mora numa casa pequenininha, meu amigo. E que não é nem rebocada. Você está entendendo, meu? A malandragem? O cara pode ser bom de trabalho, mas é malandro. É malandro. É malandro. Não tem como, meu. Você trabalhar no serviço que todo mundo quer, que é pedreiro, que é encanador, e você ter uma vida miserável de 30 anos e não prosperou. Eu falei para ela, não vai. É o único carro dele, até o Zé, é o único carro dele, irmã. Não, eu vou ajudar. Aí eu chego na casa dela para fazer culto, faço uma vez por semana ela culto lá. Eu chego lá, só de raiva, eu chego lá onde está o piso. E aí? E a água já puxou com o rodo daqui? Porque não desce. E esse rapaz que foi colocar o vidro lá falou, esse piso está torto, porra. Aí falou para mim, ô pastor, como que você deixou o cara colocar o piso? Está torto o piso, porque ele vai colocar o vidro, né? Está torto aquele negócio. Não pode discutir com gente tola, teimosa. Está entendendo? Você está compreendendo o negócio, meu? Aí eu cheguei para a empregada, que é minha empregada também. Falei, ó, cara, não é bom o teu irmão? Ela ficou tão com vergonha que nunca mais indicou ele. E a irmã. Mas como que vai indicar um cara porco, relaxado, caramba? Está entendendo? Você não vai medir um piso, que nem o cara que fez meu banheiro lá, colocou o piso. O buraco foi aqui, ó. Buraco. A água ficava tudo aqui. Aí, lógico, eu fiz um buraquinho lá bonitinho, eu mesmo coloquei o bagulhinho lá, fiz 2, né? E coloquei da cor do piso, ainda fiz um escondido. Então, gente, já estou terminando. Deus quer visitar a tua Jericó, mas, quer guardar, está guardando a palavra? O que é guardar a palavra? Está disposto à mudança? Vai começar a ler e orar assim? Beleza. Então Deus vai visitar. E o sal aqui, que representa, o sal mata a bactéria. É uma representação só. Não é que ele colocou sal lá, e Deus não. O que Deus fez? Ele colocou o sal lá, e o sal foi usado como mecanismo de liberação do poder da unção. Representa o poder de Deus. Santificação, santidade. O sal representou sempre santidade. Então, Deus santificou aquele local. Você coloca na tua mente, ou seja, a mente é a vasilha. Tem que estar nova. Ou seja, não pode ter nada na tua mente de confiança em você mesmo. Você tem que confiar unicamente em Deus. E Deus vai liberar então o poder dele. Aleluia. Deus vai liberar o poder dele. Então, o sal aqui o sal é a palavra de Deus. A vasilha é minha mente. Então, é só pegar a palavra e colocar na tua mente. E quando tiver suficiente, vai ser jogado, então, o poder de Deus vai ser jogado na sua vida, mudar a sua história. Isso é verdade, crente. É isso que Deus faz. Deus vai santificar tudo, mudar tudo. O que está amargo na sua vida, o que está venenoso, o que está destruindo, o que está seco, vai ter tudo vida. Porque esse é o poder de Deus. E o Espírito Santo quer fazer isso na tua vida. Hoje Ele quer fazer. Se você tem um pensamento medíocre, é o teu pensamento que é medíocre. Você que crê assim. Você escolheu acreditar. Está entendendo? Você escolheu. Tem um pensamento assim. Se você escolher crescer, Deus vai te abençoar. Mas não esqueça que Deus vai te dar poder. É como um amigo meu, quando faz cirurgia, ele diz assim: eu já era bom, naturalmente falando, mas com Cristo fica perfeito. Deus deixa minhas mãos perfeitas. Está entendendo? Ele pede para Cristo abençoar. Ele sabe como fazer.
mesmo assim ele ora pedindo para Deus abençoar. Ele sabe como executar, mesmo assim ele pede para Deus colocar a mão nas mãos dele. Isso é humildade, isso é fé em Cristo. E às vezes você não sabe fazer nada e você não pede para Deus colocar nada. É duro, né? Então pense um pouco, medite, e dá uma segunda olhada. Uma vez eu falei com o pedreiro ficou ofendido. Eu fui para ele, me leva lá no teu trabalho. Me levou. Estava tudo torto, tudo errado. Você viu? Aos olhos de um profissional verdadeiro, você é um ajudante pedreiro. Você não é pedreiro, você é ajudante. Então você não pode ficar bravo. Você tem que mudar, porra. Você tem que mudar. Aí o Rio Grande do Sul, um pedreiro de lá, hoje é construtor. Mas ele sempre foi pedreiro até me conhecer. Por quê? Porque ele tinha uma mente esquerdista. Tudo é culpa do governo, tudo é culpa fulano, Beltrano. Eu falei, a culpa é tudo tua. A culpa é toda sua. Toda sua. Ele aprendeu então a ele mudar onde é errado. E ele virou um construtor. Você está entendendo a diferença? Então, já estou encerrando, o cara vai lá, um construtor bom, tem construtor também, que é safado. Está tudo com processo, as casas dele, no Minha Vida, essas coisas, ou no banco, tudo processo. Aí ele constrói 30 casas lá, mas está cheio de processo. A vida vira um inferno. Porque tudo está rachado, a casa bonita, mas mal tem coluna. Está entendendo? Mano, e ele é crente. É um crente desgraçado. Como é que você vai fazer uma casa sem coluna? Ou mal coluna? Faz direito. Está fazendo para quem? Para Deus, para Jesus Cristo. E o que acontece quando ele faz bem? Todo banco vai querer ele. Todo mundo vai querer ele. Todo mundo vai falar bem naquela casa. Todo mundo vai atrás dele, porra. Mas não. Usa malandragem. Hoje está difícil, gente. Ser crente, não. Ver crente fazendo as coisas certas. Ser crente tem um monte. Está na moda até. Agora, ver crente fazendo a coisa certa está difícil. É a lei de comércio. A lei de comércio aqui, ó. É na loja de roupa. É tudo. Tudo mentindo. Tudo passando perto. Ninguém pagando imposto. Cara, tá uma situação terrível. Deus quer mudar a tua Jericó, que é a tua vida. Mas só vai mudar se você estiver disposto à mudança. Fique de pé, vamos orar. A primeira mudança é a tua fé. Você não tem que crer em você, você tem que crer em Deus. O que Deus quer te dar? Se você ganha um salário mínimo, Deus quer te dar quanto salário no mínimo? 10 salários mínimos no mínimo. Essa é a verdade. Assim que você tem que aceitar a fé. Eu digo que é pouco ainda, mas tem gente que só alcança isso na fé, e olha lá. Tua oração foi respondida, eu creio. Você tem que crer. Fé é uma escolha. Você escolhe acreditar, confiar. Amém? Não é você pedir algo para ver se vai acontecer, não. Você tem que acreditar. Está escrito isso. Nem Jesus fez milagres. Marcos 6 diz, 6:5. Ele não pôde fazer milagre algum porque não creram nele. E Jesus não pôde. Então adianta, se você não crer, ele não pode fazer. Tá? Você tem que crer. Por isso passa tempo na palavra. Porque a fé nasce, diz a Bíblia, por se passar tempo ouvindo a palavra. Vai lendo, ouvindo ela em áudio ou lendo, tua fé vai crescendo. Aleluia. É incrível. É incrível. Uma vez eu estava muito bravo, nervoso, querendo brigar com muita gente. E brigando até. E xingando, etc. Eu não conseguia parar. E eu li o texto, o Espírito Santo falou, é só ler mais a Bíblia. Não, eu leio, né? Para mais. Meu espírito estava com mais fome. Aí separei mais tempo a leitura da Bíblia ainda. Aumentei. Cara, incrível. 3 dias depois,
Acabou. Vinha a palavra, vinha o que eu estava lendo. Sem esforço. O único esforço foi ler a Bíblia. Tá bom?